Boa noite, começa agora mais um Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 6 de maio. Eu recebo hoje o trader profissional Wagner Caetano, da Top Traders. Muito obrigada pela sua presença, Wagner. Wagner novamente aqui no InfoMoney. Wagner esteve aqui na segunda-feira no Comprar ou Vender, para quem assistiu, cravou a correção da Bolsa. O Wagner já vinha falando dessa correção, esse viés de correção do Ibovespa, de tanto que você abriu uma operação no mini contrato do Ibovespa. A gente vai até comentar essa operação que o Wagner ainda está posicionado, né, Wagner? Exato. E, bom, vamos, já que a gente já entrou falando de Bolsa, né, hoje, essa semana, o Ibovespa caiu 4%, uma pior semana desde a segunda de janeiro, e foi em linha com a sua visão no começo da semana, né? O que a gente tem de novo agora? Vai continuar essa correção? Perfeito. Primeiramente, é um grande prazer voltar à Visão Técnica. A última participação foi no final de janeiro, né? Exatamente. E eu fico sempre honrado e muito feliz em poder contribuir, em poder retornar ao programa. Obrigado pelo convite. No início da semana, nós tínhamos duas situações. A primeira, a gente pode falar, né? Depois a segunda, a gente mostra que no caso é o gráfico que vai dizer. Então, a primeira, os fundamentos que levaram a essa queda, os drivers de uma semana corretiva, o primeiro deles foi o minério de ferro, que caiu quase 12% na semana. Querendo ou não, ele tira o apetite dos investidores por risco em ações relacionadas à siderurgia e mineração. Então foi um dos fatores. O segundo foi reflexo ainda do aumento do IOF para operações com dólar, que impactou negativamente os bancos, né? No exterior nós tivemos uma semana de correção também, Europa, Ásia e Estados Unidos. E um outro fator é que o mercado como um todo realizou lucro, né? Então o mercado começou a questionar até que ponto um possível governo do vice-presidente Michel Temer, assumindo com a saída da Dilma, teria facilidades para implementar as reformas necessárias, o ajuste, um governo novo. Então foram esses fatores que levaram o Ibovespa a uma correção quando a gente fala em fundamentos, né? E a gente vai ver que o gráfico também indicava ali uma grande possibilidade de correção. Ele tem alguns estudos convergentes ali, então foi uma semana de baixa. Alguns não entenderam os motivos, mas tinha sim motivação. Oi, e você estava comentando, né, exatamente, a gente veio de um rally bem forte e estava naquele ponto de impasse. Será que esse rally já está precificado do impeachment? Será que ainda tem um espaço para subir? E você viu um ponto de correção ali. Você acha que, passado esse período de correção, tem possibilidade do Ibovespa voltar a subir? Tem. O Ibovespa, a gente vai inclusive começar pelo gráfico semanal, quando a gente partir para o gráfico. O Ibovespa, ele deixa muito claro ali que para o médio prazo o movimento vai ser de alta. Então, qual que é a palavra de ordem agora? É que o investidor faça caixa, seja no dólar, nos mini contratos ou até vendendo algumas posições em ações, como a gente fez essa semana e na semana anterior também, para que quando a correção for finalizada, quando ela terminar, ele tenha caixa para ir às compras, que surgirão excelentes oportunidades. Vários ativos já estão próximos dos pontos de entrada. Então, para o médio prazo, a gente tem ainda uma expectativa de alta, né, de uma virada realmente no mercado, mas para o curto prazo o mercado indica, ele sinaliza ainda mais correção até chegar nesse ponto interessante para as compras. E na sua operação, a gente até fez ela aqui no InfoMoney, né? Você apontava um ponto ali de objetivo que seria os 51 mil pontos. Você ainda carrega esse objetivo? Carrego. A grande dúvida que eu tenho, estando à frente do meu grupo de traders aí, é tentar convencer o pessoal a levar até os 50 no mercado futuro, no M16. Provavelmente quando bater no 51, a grande maioria vai realizar, mas eu consigo, depois eu posso até mostrar por quê, mas está indicando que o objetivo ele pode ser 51, mas ele pode inclusive bater nos 50 mil pontos no mercado futuro, que no Ibovespa daria alguma coisa um pouco abaixo dos 50 mil pontos, que ele anda sempre um pouco acima por causa dos juros, mas ainda tem mais espaço para cair sim. Então eu já estou projetando aí para minha operação talvez um teste no 50, vamos ver quando bater no 51 o que a gente faz ali. E Wagner, eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo também o que te levou a abrir essa operação e por que você acredita que pode chegar até esses 50 mil. Maravilha, então vamos ao gráfico, né?
Aqui no gráfico eu vou mostrar então o gráfico, eu sempre uso o gráfico perpétuo, que é o gráfico que une os vencimentos, né, do índice futuro, que vence a cada 2 meses, sempre nos meses pares, né? Então, o primeiro fator aqui que a gente olha, nós temos essa linha azul aqui que eu estou passando a seta. Olha que interessante aqui, ela derrubou o mercado 1, 2, 3, 4, e eu acreditei que ela derrubaria pela 5ª vez. E olha que interessante aqui, olha. Da primeira vez que ela derrubou, o mercado foi dessa linha até essa linha aqui embaixo. São 2 linhas de tendência, né, linhas de retorno aqui. Isso daqui é uma LTA, linha de tendência de alta. Da segunda vez, o mercado veio até a metade, eu tracei uma linha aqui. Da terceira vez, ele buscou a linha de retorno inferior. Aí ele buscou essa linha de cima e veio novamente até a metade. Então o que seria o mais natural? Ele tocar essa linha e buscar essa linha aqui de baixo, que dá alguma coisa entre 50 e 51 mil pontos no mercado futuro. Agora, por que hoje o mercado não afundou? Porque olha que interessante aqui, essa linha em fúcsia, em lilás, ela foi a linha que guiou a reversão entre janeiro e fevereiro aqui. Então o mercado a tocou hoje e a princípio a respeitou na primeira batida. Então essas linhas que no primeiro momento me levaram à operação. Então foi um dos fatores. A outra técnica, o mercado muito longe da média móvel exponencial de 21 períodos, que é essa linha vermelha aqui. Toda vez que o mercado foge da média móvel exponencial de 21 períodos, ele tende a buscá-la para testar como suporte. É um outro fator. E aí a gente poderia, isso olhando o gráfico, né? A gente poderia falar em outras razões, que eu citei aqueles fundamentos anteriores, mas nós poderíamos falar também, por exemplo, que os estrangeiros vinham diminuindo a posição comprada no índice futuro. Então, quando o estrangeiro reduz a posição comprada no índice futuro, geralmente ele pressiona o mercado para baixo. Então, foram esses os fatores principais que me fizeram abrir essa operação. E agora, tocando esses 50 mil pontos, aí você acha que o Ibovespa voltaria a ganhar força e poderia buscar novas altas? Eu acho que sim. Aqui, Paula, olhando o gráfico intraday, que poderia responder para a gente essa questão, olha que interessante, ó, o mercado ele tem um gap aberto aqui, perto dos 51. Se ele respeitar esse suporte, ele pode sim fazer um fundo e voltar a subir. Se ele penetrar esse suporte, ele vem nessa outra região de gap aqui, que fica entre os 50 mil e os 49.500 pontos. Então, se ele chegar a esse ponto aqui, ele vai estar extremamente sobrevendido. E sobrevendido com expectativa de mudança do governo. Então, provavelmente seria um ponto excepcional para efetuar uma compra. Então, eu acredito que ele possa não só repicar se ele chegar nessa região, né, eu coloquei aqui gaps abertos, né, e o que é um sinal, não só repicar como reverter. E o que é interessante? O mercado deixando esse gap aberto essa semana, que a gente pode ver aqui no intraday, e também pode ver no gráfico diário, onde está em amarelo, ele diz para você o seguinte, ó, quando o mercado deixa gap, ele fala para você, eu vou voltar. Então ele deixa ali uma pista que ele volta para esse patamar. Então, para quem imagina, sei lá, um cenário de crash por causa da China, da Europa, dos juros americanos, pelo menos por enquanto isso não existe. O mercado está dizendo, ó, eu volto. Né? Foi um gap de fuga no primeiro momento, mas ele pode voltar aqui com base isso no mercado futuro. Então esses fatores em si, eles me fizeram tomar a decisão por efetuar uma venda no 54.800, com objetivo no 51 ou até no 50 no mercado futuro. Né? Vamos falar um pouquinho de dólar também? Vamos lá. Depois a gente fala do dólar, eu queria dar uma passadinha também no gráfico do Ibovespa à vista, se possível. Bom. O caso do dólar agora, a gente está no contrato M16, uma tendência clara de baixa, né? O dólar, se você olhar, ele foi fechando todos esses gaps aqui. Quando eu falo nos gaps, a gente pode até apagar aqui, ó. Quando eu falo em gap, o mercado realmente volta para fechar. É claro que não volta quando você tem um ativo sem liquidez, tipo uma OGX, uma empresa falindo, mas em condições normais, num contrato, ele volta. Foi voltando para fechar e ele encontrou aqui uma região que entre junho e julho do ano passado foi suporte. Então o mercado, ele repica e você vê que ele busca a média de 21, quando ele bate a média de 21 ele sente. E a gente até comentou no começo da semana
que foi nesse dia aqui, que a gente imaginou que o dólar iria repicar e ia namorar aqui, ficar em torno da média móvel de 21. Então é isso que ele fez, ele repica até a média de 21, os vendedores entram, pressionam para baixo, ficou esse gap aqui, esse espacinho ele veio para fechar. Então mesmo que o dólar repique, ele ainda tem uma tendência claramente de baixa aí pro médio prazo, né? Então o dólar, ele inclusive perdeu parte do volume, daquele glamour que ele tinha, então o mercado agora concentrou um pouco mais no índice mesmo. Mas, e essa baixa, ela iria até onde? Então, essa baixa no dólar aqui, se a gente colocar um gráfico semanal, o dólar poderia vir buscar, primeiro essa região aqui, ó, de 3.367, que daria 3,36, né? A gente poderia, de repente, ele chegou a fazer mínima essa semana em 3.463, a gente poderia ter uma baixa até 3.367, ou poderia vir até esse ponto aqui no 3.255. Então são alvos possíveis aqui para o dólar. Se você for fazer um estudo de análise técnica clássica, esse topo aqui de 2013 no ajustado está 3.251. Esse fundo aqui 3.255. Então a gente pode cravar o dólar aí a 3,25 para o médio prazo. Imaginando que tem assim repique, mas quando a situação política for se estabilizando, a gente tem o alvo nos 3,25 ou nos 3,250. Mesmo porque, Paulo, isso daqui é um padrão de topo duplo. Topo aqui. Geralmente o movimento finaliza na base do topo. Ok? Você falou que queria voltar para o Ibovespa à vista, Ibovespa à né? vista. Vamos dar uma olhada. Vamos lá, perfeito. O Ibovespa à vista, ele tem um estudo aqui muito interessante. Se você pegar essa linha de tendência de baixa aqui, essa LTA, o mercado vinha de uma alta muito forte em 2014, inclusive esse topo aqui foi no retorno do Visão Técnica. Foi quando o Thiago Salomão reuniu 4 analistas e tal, e nós tivemos aqui uma reversão. O mercado caiu. Depois de 2015 ele subiu de novo, bateu nessa linha de tendência de baixa, caiu de novo. E o que o mercado fez? Ele tentou, nessa primeira semana aqui, passar essa LTB, não conseguiu. Tentou pela segunda vez, fechou abaixo. Semana passada ele conseguiu. Quando o mercado conseguiu, eu falei das duas uma. Ou ele vai disparar e vai ser compra, ou isso daqui foi um rompimento falso no primeiro momento. Então o mercado vai cair de ponta a ponta. Eu apostei nesse cenário. E foi o que ele fez. Você vê uma barra de baixa de ponta a ponta, com mais espaço para cair. Então essa linha foi um dos motivos que me fez manter a minha posição de venda no mini índice. E se você olhar o gráfico diário, é a mesma coisa aqui do índice futuro. Corrige da linha de cima até a de baixo, corrige até a metade, vai até a de baixo, vai até a metade. O mercado tende, pelo menos, a buscar aqui os 50 mil pontos, que ele tocaria essa linha de retorno. Mesmo porque no diário ele fechou abaixo dessa LTA que guiou o mercado no começo do ano. Então essa aqui é a leitura. E ô Wagner, abrir uma operação de venda nesse momento é muito complicado, assim, que nem você falou, até as pessoas assimilarem que o Ibovespa estaria caminhando em todos os pontos para um viés de correção. A gente está para uma semana decisiva agora na semana que vem, tem a votação do impeachment no plenário do Senado no dia 11. Isso. O investidor, ele pode dormir tranquilo numa operação, conseguiria dormir tranquilo numa operação de venda no índice agora, assim, você acha que seria muito arriscado? Olha, Paulo, eu vou ser bem sincero, hoje em dia eu acho que nem o investidor da renda fixa dorme tranquilo, porque você vê os títulos, legal, se você esperar até o vencimento, você sabe quanto vai ganhar, mas no dia a dia até os títulos de renda fixa estão voláteis e assustando os investidores. Na renda variável, o momento é delicado. Você tem uma alta volatilidade, ações que oscilam entre a máxima e a mínima do dia, 10% como se fosse normal. E não é realmente normal, porque a volatilidade histórica ela está bem acima da média. Então, assim, quando você entra numa operação no meio do caminho, eu acho que você tem que entrar pequeno. Então, você entra ali com 20% do que você entraria na posição cheia no início da operação. Isso, dá se até para entrar. Uma pessoa que vai iniciar a operação na segunda-feira, por exemplo. Por exemplo, eu acho que até dá para entrar, mas com 20%, no máximo 30% do que você venderia no caso, porque você já está pegando, você pega dos 54.800 para o fechamento de hoje, praticamente foi a metade do caminho já. Foram mais de 2.000 pontos, né, você pega aí, se você for ver o ajuste, né, deve ter dado 2.500 pontos aí de queda já, então
a gente estaria aí a 1.000 e poucos pontos, se for levar até os 50, 2.000 e poucos pontos do alvo. Então, o legal sempre é pegar do início, mas o investidor, às vezes no início, ele quer esperar a operação correr primeiro, mas aí entra atrasado. Tem que ter a convicção e realmente entrar, né, para ele poder surfar. Se tiver que estopar, estopa curto, próximo da entrada, e se ele conseguir surfar a onda, ele se mantém tranquilo ali, vai acompanhando a operação. Ele curte a operação. Essa semana foi uma semana de curtir a operação vendida, aprender, avaliar e estudar, né? Mas passando a aprovação, você acha que o cenário não muda, né? O Ibovespa vai seguir, se ele não tocar antes essa região de 50 mil, até o dia 12, ele vai até o dia 11, desculpa, 11 correndo para o dia 12, né? Porque a votação pode se estender. O Ibovespa vai seguir para os 50 mil pontos. Vai seguir para 50 mil pontos. Eu acho que, sinceramente, todo esse cenário político do impeachment ele já está nos preços, né? A única coisa que poderia ter um revés, por exemplo, anularem a sessão da Câmara porque o Eduardo Cunha foi cassado, de repente não teria legitimidade para tocar os trabalhos, é uma hipótese que faria o mercado cair. A aprovação do impeachment pelo Senado, eu acho que já está nos preços também, é amplamente já esperada. E o que o mercado precifica hoje são basicamente 3 drivers. Existem inúmeros drivers, mas os 3 principais. O primeiro, quando é que vão subir os juros dos Estados Unidos? A gente depois pode dar uma olhada rápida no gráfico do Dow Jones, é um gráfico que inspira cuidado. É um primeiro driver. A própria economia americana e tal. O segundo driver é a China. Você tem os PMIs da China, você tem índices de inflação, você tem qualquer desdobramento lá, reflete no Brasil de imediato. Reflete, por que a Vale vive em gap? Reflete nas mineradoras na Europa, e a Vale já abre para um dos lados, altamente voláteis, as siderúrgicas vão junto, a Brap vai junto também. Então, e a China impacta também no petróleo, que guia a Petrobras e boa parte das ações hoje em dia. Então, a China tem um impacto muito grande, o mercado americano e esses desdobramentos políticos, onde o impeachment ele já é certo. Então, qualquer coisa que fosse contra o impeachment faria o mercado cair, todo mundo sabe disso. Mas o que o mercado precifica agora no cenário político? Governo Temer. Quem vão ser os ministros? Se ele vai ter apoio do PSDB, do PSB, dos partidos de médio porte também. Se ele vai ter habilidade política para lidar com as diferenças, se ele vai conseguir fazer reforma da Previdência, ajuste fiscal, se ele vai aumentar impostos. Então hoje o mercado já precifica o governo Temer. O governo Dilma já está precificado como ela fora do governo. Oi, a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco, depois a gente vai partir para analisar as blue chips da Bolsa. O Wagner vai dar algumas sugestões, né, de ações que poderiam estar num ponto interessante para o investidor. E de recado para vocês, eu deixo aqui o webinar do Wagner, né? Você vai estar aqui no Infomoney no dia 12, passando a votação do impeachment também, né? Isso. E comentando exatamente de operações no mini índice e no dólar. Você vai comentar dessa operação que você abriu também, né? De venda no Bovespa Futuro. E para quem está interessado, quer aprender mais sobre como operar o mini índice, a gente vai deixar o link, pedir para a produção colocar o link no chat para vocês. E para quem está assistindo a gravação, a gente vai colocar na matéria também, é só acessar o link e se inscrever. É dia 12 às 20 horas, não é isso? Isso, dia 12 às 20 horas, o foco vai ser mercado futuro. Então, mini índice, mini dólar, a gente vai ensinar proteção, como é que recupera perdas, como é que protege a carteira, como é que faz trabalhos de posição com os mini contratos. Então não tem nada de day trade, não tem operações de scalping, é aquela história de surfar a onda, o movimento secundário, aproveitar a tendência e tentar seguir o movimento como fazia Jesse Livermore, que é o maior trader de todos os tempos. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma pausa aqui, depois eu volto com mais Wagner Caetano para vocês, comentando sobre ações. Para quem está assistindo ao vivo, daqui a uns 30 segundos, a gente volta. Até mais. Até mais.